para saber o que ia acontecer com a nossa vida dali adiante, ou se não ia acontecer nada. Como é que é feio isso? E então, nós ficamos, desde a entrada, com uma interrogação, porque havia um deslumbramento, uma necessidade, havia também alguém que falou que era bom, havia outra situação interessante também, que a pessoa disse, mas eu tenho fenômenos desde pequeno, eu vejo, eu escuto. Então, cada um veio por um motivo. E também vieram por causa da dor ou por um motivo muito interessante. Chegou realmente para alguns a hora de vir, né? E então, porque protelaram, mesmo sentindo que não tinham com a sua irmã não acontecia isso, com o seu pai não acontecia, acontecia com ela, ou com ele, né? Como? E então, só acontece com ele ou com ela. Eu vou ter que dar um jeito, mas às vezes leva 20 anos da vida, 30 anos da vida, ou mais até para se dar conta que precisava também cuidar dessa situação. Motivos são vários, críticas nenhuma. E então, mas os motivos de cada um, ao adentrar o terreiro de Umbanda, são muito pessoais. Nós somos matéria, mas primeiramente somos espíritos, né? E essa matéria, ela tem um período para guardar esse espírito que é eterno dentro da nossa matéria. Então, com isso, a matéria não tem a história que o espírito tem. A matéria tem uma história que ela cria naquela existência, e esta existência precisa ser bem aproveitada, porque quando ela descobre que o espírito deveria estar agindo com ela, já se passou um longo tempo. Mas, como eu disse, cada um tem um tempo que ele vai definir ao longo do período da própria vida. A maioria que chega mais cedo é porque os pais já são umbandistas, já conhecem, sabe que a Umbanda não assusta, ampara, é outra coisa bem diferente, né? Então os filhos passam a não ter o famoso preconceito, preconceituar alguma coisa. E preconceituar nos traz muitos dissabores, nos faz intolerantes, nos faz egoístas, nos faz pensar que somos únicos a respirar na Terra, que podemos viver só com aquilo que a gente tem como visão própria. E quando a gente percebe que não é assim, que o coletivo tem várias visões que podem colaborar com a gente, então a gente começa realmente a evoluir, a doar de si e receber dos outros, não é só do outro. A doar de si e perceber que as pessoas têm sabedoria, perceber que as pessoas podem sim dizer para nós, olha, você está falhando aqui, você está errando ali, é o meu conceito, mas se esse conceito é certo para você, me explica por que para você é certo, né? A famosa humildade não está em humilhação, está em esclarecimento. Humildade é esclarecimento, é trazer para si ensinamentos, trazer para si a resiliência, trazer para si a sabedoria que está guardada dentro de cada um através dos tempos. Que os espíritos vêm colhendo em cada encarnação, eles vêm colhendo outros saberes. Eles vêm colhendo de tempos muito remotos, né? Porque os espíritos têm a grande chance de reencarnar. Por que essa grande chance? Porque as primeiras civilizações eram muito rudes, rudimentares.
matavam, roubavam, assaltavam, isso não existia a moral, a ética, a dignidade, isso foi se criando ao longo do tempo, né? E com isto, nós hoje temos chance de aprender com os antepassados, de trazer a sabedoria deles para junto de nós, para o nosso próprio porvir, para o nosso próprio futuro. E ao adentrar, então, dentro do terreiro de Umbanda, eu abro aos poucos, essa condição. Eu abro aos poucos com o meu trabalho, com a minha dedicação, com a minha disciplina. Então, isso eu vou abrindo. Não pensem que a Mãe Águida está com essa condição, porque ela abriu de repente. Não. Só que eu sempre tive uma coisa muito interessante. Eu nunca tive uma fé cega. Mas eu sabia que eu podia ajudar as pessoas. Sabia? Alguém me falou? Não. Isso já está no meu temperamento. Então, pode estar no temperamento dos médiuns que aqui estão. De outros médiuns que estão aí, que estão decididos a fazer o bem, a trazer a caridade da informação. A caridade do acolhimento. A caridade de traduzir para aquela pessoa que há uma possibilidade dela modificar o seu estado mental, pessoal e espiritual. E modificar para o bem, porque Umbanda é o bem encarnado em cada pessoa que queira usar. Esse é o bem, essa é a Umbanda. A Umbanda que, quando praticada sobre a luz da fé, não a fé cega, a luz da fé, do raciocínio, da tranquilidade, passa então para a caridade, que os espíritos de luz têm em abundância, é caridade, por estão nos acompanhando, cuidando de nós, e nos ensinam que a humildade está realmente sobre a fé, a caridade para chegar à humildade. Porque esta palavra humilde é uma palavra que vem dos tempos de mais de 2000 anos atrás. Era uma tradução dos mansos. Porque Jesus já colocou que o reino dos céus pertence aos mansos. E então, esta é a humildade, né? Porque é lógico, ele 2000 e poucos anos atrás tinha uma outra maneira de entendimento e de tradução do idioma, né? Então a gente precisa sempre se colocar nos períodos. Qual era o período que o cacique Adir entrou aqui no terreiro? Quase 20 anos atrás. O cacique Eloy, que entrou lá na Caxias do Sul, 30 anos atrás. A cacique Simone, que entrou há 25 para 26 anos atrás. Qual era a maneira com que foram recebidos já por uma egrégora bem formada? Então, há todo um saber que só vamos conseguir no chão de terreiro. Então, quando se fala em teoria, é um livro muito extenso que a gente não consegue chegar nem à metade. Calculem a prática dessa teoria. Porque ali está a sensibilidade, está toda a nossa formação sensorial, cultural, a nossa formação como família, a nossa formação como outras religiões que eu acreditava e que também eu orava e rezava desde pequeno junto com os meus pais. Então, isso é ter clareza de Umbanda. É não ter na Umbanda algo utópico, supersticioso, fantasioso, e sim ter na Umbanda um caminho de assentamento da nossa consciência, de abrir para nós as possibilidades, da gente perceber que a gente pode, sem nunca ter feito, pode criar alguma coisa diferente, pode preparar ambientes. Então é vastíssimo, mas eu só vou perceber isso no chão de terreiro. Não adianta eu tentar a oralidade, olha, você no terreiro faz isso, aquilo outro, e aí? Mas ela não sente nada.
ela não está vivenciando. E se naquele dia que ela veio, eu digo ela pessoa, naquele dia que ela veio não tem essa atividade, é diferente. Tá? Então a vivência está, em primeiro lugar, na assiduidade. Cada sessão tem um tipo vibratório dimensional diferente. Mesmo sabemos, estão careca de saber que Umbanda tem como fundamento 7 linhas energéticas, como fundamento. Não como processo de continuidade e processo futurista de, através desses fundamentos, expandir os seus conhecimentos. Mudar a sua ritualística de acordo com o avanço e o conhecimento dos médiuns. Então, a assiduidade é fundamental. Ser assíduo, estar nas sessões, estar nas obrigações, que eu digo que, na realidade, Umbanda não traz uma obrigação, literalmente desta palavra, mas sim de eu saber que, através do que eu estou fazendo, eu estou aprendendo. Eu estou colocando dentro de mim mesma o que eu jamais pensei que fosse conseguir em algum lugar. Porque, ao adentrar o terreiro de Umbanda, eu não sei como será, se eu vou incorporar, se o guia vai falar atrás de mim, através de mim, na parte somente da minha percepção, se ele vai aumentar a minha mediunidade um pouco para que eu possa também passar isso para as pessoas. Se vocês colocarem isso no papel, serão infinitas as questões. E talvez não consigamos responder nem a metade. Então, médiuns, ser umbandista é assiduidade em primeiro lugar e saber que a disciplina, quando solicitado para qualquer organização, é para todos. Não existe um melhor do que o outro. Não existe um médium que tenha mais condições do que o outro. Ele tem mais conhecimento do chão de terreiro, do que ele fez durante a história dele no terreiro, do que ele fez quando ele saiu fora do terreiro para saudar os campos sagrados que a Umbanda saúda fora do terreiro. Calunga pequena, a mata, a cachoeira, a lagoa, o mar, atender uma pessoa fora, viajar para atender alguém fora. Então, é muito pouco do que nós podemos ainda transferir para melhorar o nosso espírito, para realmente sentir o que é a fé, o que é a caridade e o que é a humildade ao trabalho.